Bem, pessoal, vamos de ETH de Ether, o gás da rede Ethereum, que depois de ter desenhado aqui uma bela onda 1 com subonda, chegou a bater 2030 no dia 14 de agosto, desenhou também uma bela onda 2 com subondas e estava indo muito bem numa onda 3, até que também desenhou uma subonda corretiva dentro dessa onda 3. Tudo vai depender agora do sucesso da migração do consenso Proof of Work para Proof of Stake. Eu estou aqui no countdown, aqui na contagem regressiva para a migração e primeiro para a fusão dos consensos. Num ato subsequente, a bomba de dificuldade, a Difficulty Bomb, que vai inviabilizar o consenso Proof of Work, deixando basicamente o Proof of Stake. E com isso criando-se a Ethereum Merge. Faltam 2.735 blocos, ou 10 horas e 53 minutos para a fusão dos consensos com a subsequente bomba de dificuldade, inviabilizando o Proof of Work, deixando basicamente o Proof of Stake, mas os principais mineradores de ETH que emprestam força computacional para o consenso atual, que ainda é Proof of Work e ainda será por 10 horas e 53 minutos, avisaram que vão confirmar um bloco fora dos protocolos originais da Ethereum Foundation para bifurcar a rede, criando a Ethereum Pool, ou Ethereum Proof of Work, cujo código de negociação já está batizado como ETHW. As grandes exchanges, né, dentre as maiores do planeta, Coinbase, Bitfinex e Poloniex, já avisaram que vão emprestar liquidez e negociar o gás dessa nova blockchain que vai surgir da confirmação de um bloco insistindo no Proof of Work e bifurcando a rede em duas novas blockchains. Então vai ser o segundo hard fork da Ethereum. Lembrando que em 2016 a Ethereum sofreu um hack e ela se bifurcou em Ethereum Classic e a Ethereum que a gente conhece hoje. E agora novamente com a criação da Ethereum Merge, que vai migrar o consenso de Proof of Work para Proof of Stake, mais um hard fork, criando a Ethereum Merge, que é a Ethereum que a gente conhece, que vai mudar o consenso para Proof of Stake, e a Ethereum Pool, ou ETHW, Ethereum Proof of Work, quando os mineradores vão insistir no protocolo Proof of Work, bifurcando a rede, confirmando uma transação fora dos protocolos da Ethereum Foundation. Enfim, tem muita coisa acontecendo, talvez isso justifique também o tamanho dessa volatilidade. O fato é que a gente está promovendo uma bela subonda corretiva dentro dessa grande onda 3 que estava se desenhando. Para a gente saber se isso aqui é mesmo uma onda 3, tudo vai depender dos próximos 2 ou 3 candles, se a gente efetivamente vai voltar com uma atração impulsiva ou se a gente vai acumular aqui numa grande figura triangular. E aí sim descaracterizaria essa sequência ondulacional. A gente precisaria ver como ficaria esse triângulo para eventualmente desenhar uma onda 3 que pode ficar mais postergada. Mas todas as opções estão no radar. Agora, com a ETH migrando o consenso de Proof of Work para Proof of Stake, ela passa também a ser uma alternativa de investimento para os institucionais, já que o APR não vai ser baixo, em torno de 10% ao ano, e isso acaba ressoando como uma alternativa de investimento muito interessante. Eu tenho para mim que a melhor maneira de se calcular o valor de uma rede como a Ethereum não é se calculando a quantidade de riqueza que circula nela, porque basicamente ela já circula mais riqueza que uma Visa ou uma Mastercard, mas sim a quantidade de usuários conectados e a linha de expansão, ela cresce dentro de uma grade de expansão logarítmica exponencial. Eu acho que os investidores devem ponderar que a ETH agora, ofertando o stake e um APR nesse patamar, passa a ser uma alternativa de investimento muito interessante, não só para grandes institucionais, mas para qualquer investidor de médio ou pequeno porte que queira ter ali um rendimento em cripto e vinculado a um crescimento exponencial de uma rede que cresce numa velocidade espantosa
em número de usuários conectados. É só estudar a lei de Metcalfe que a gente percebe que é ela que explica o porquê do Facebook ter alcançado um market cap de acima de $1 trilhão, justamente porque o valor de uma rede é equivalente ao número de usuários ativos conectados ao quadrado. Tá bom, pessoal? Daqui a pouco eu volto com o BTC no fim de tarde. A Ethereum tá no countdown aqui na contagem regressiva. Faltam 2.725 blocos para o surgimento da maior blockchain Proof of Stake do planeta, com centenas de milhares de validadores. Isso é verdadeiramente levar o homem à lua sem comprometer a segurança da rede. Daqui a pouco eu volto e quem quiser sugerir alguma análise é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, até daqui a pouco.